te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, nossa leitura e reflexão no livro de Provérbios, capítulo 3. Começamos então essa semana a nossa jornada e vamos então continuar nessa caminhada, nessa jornada no livro de Provérbios. E hoje, o capítulo 3 é o capítulo que nós vamos refletir. Nós temos visto então que o livro de Provérbios é um livro dedicado à sabedoria. Sabedoria essa que nós precisamos buscar em Deus, porque é a sabedoria do alto que realmente que pode mudar e transformar as nossas vidas e abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então nós precisamos dessa sabedoria do alto, é algo que nós precisamos desejar mais do que o ouro, mais do que as riquezas, como nós vimos já anteriormente. E pedindo então ao Senhor, segundo nós temos de ensinamento no livro de Tiago, que se pedimos ao Senhor, então, voluntariamente, Ele nos dá a sabedoria para que possamos, então, crescer e glorificar a Deus com a nossa vida e o nosso proceder. Então, vamos continuar pensando sobre essa questão da sabedoria e hoje, então, no capítulo 3, veremos aqui exortações da sabedoria para obedecer ao Senhor. A sabedoria nos leva ao entendimento claro de que precisamos obedecer ao nosso Deus. Isso é uma atitude sábia, a atitude de obediência à palavra do nosso Deus. Então vamos começar a nossa leitura no capítulo 3 e vamos ver então o que nós temos aqui como ensino para as nossas vidas. Desde já, então, nossa gratidão pela sua companhia e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, Já chame-os para que possam estar conosco e assim juntos possamos ler o texto bíblico e refletir sobre ele, tomando assim o conhecimento e entendimento do texto, tá bom? Então, lembrando que Provérbios é atribuído a Salomão, não que ele tenha escrito todos os capítulos, como Davi também não escreveu todos os salmos, mas a atribuição do livro de Provérbios é a Salomão, que, com toda certeza, escreveu mais de 90% justamente dos capítulos aqui do livro de Provérbios, tá bom? E ele começa dizendo o seguinte no capítulo 3: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Ainda no versículo 2 ele diz: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Então o que nós temos aqui de uma forma muito clara é que os ensinos, e os mandamentos de Deus não devem ser esquecidos de forma alguma. Em observá-los, evidentemente, é a grande recompensa. São mapa da nossa felicidade, terapia para a nossa vida, tá? Então, ele deixa claro essa questão no versículo 1 e no versículo 2. Então, nós não devemos esquecer ou deliberadamente desobedecer aos mandamentos de Deus, porque isso, então, iria atrair sobre a nossa cabeça juízo. Desculpe. Juízo e maldição. Então, aqueles que amam a lei de Deus vivem mais e com certeza vivem melhor. Ele disse aqui que os nossos anos de vida serão acrescentados, eles serão anos de vida e de paz. Tá? Versículo 3.
Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Então, tanto a benignidade como a fidelidade fazem parte do fruto do Espírito. Então, não são dotes naturais, mas são justamente a ação de Deus em nossa vida, concedida àqueles que são habitados pelo Espírito Santo de Deus. Ser benigno é agir com doçura, até mesmo com os rudes e com aqueles implacáveis que estão sempre no nosso encalço. Ser fiel é permanecer leal mesmo quando nós somos injustiçados. Então, os que semeiam a benignidade e praticam a fidelidade têm o seu caminho aberto para as outras pessoas e para Deus, né? Não são atitudes fáceis, mas elas são, com toda certeza, possíveis de nós estarmos vivendo e praticando no nosso dia a dia, né? Dá trabalho, mas é possível. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, a crise de credibilidade ela está presente em todas as instituições, desde o governo até as igrejas. Porém, em Deus você pode confiar e confiar plenamente, tá? Deus jamais desampara aqueles que o buscam. Jamais rejeita aqueles que de coração quebrantado se chegam a Ele. Há muitos que rejeitam, né, a intervenção e o conselho de Deus em suas ações. Podem, com as palavras, dizer uma coisa, mas com as suas ações, com as suas atitudes, dizerem outra coisa. Então, por isso, a sua jornada é turbulenta, seu caminho é escorregadio, seu destino é desastroso. Então, aqueles que desprezam a Deus e a sua palavra caminham cambaleando pela vida e com certeza terão sérios e graves problemas. Não seja sábios a teus próprios olhos, teme o meu Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Então, o sábio é aquele que não faz propaganda de si mesmo. A sabedoria sempre anda de mãos dadas com a humildade. Só os humildes conhecem a essência da sabedoria. Só os humildes serão exaltados. É isso que o texto bíblico nos apresenta e que nós temos de conhecimento, né? Então, o temor de Deus, com certeza, que é a segunda orientação que nós temos aqui, né? Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Então, tenha humildade para reconhecer isso. E, em segundo lugar, teme a Deus, né? Aparta-te do mal, tá? Então, só o temor pode nos livrar desses fracassos. Só o temor pode, a Deus pode nos abrir os portais da sabedoria, tá? Então, isso é muito importante. E ele diz ainda, afasta-te de tudo aquilo que é errado, afasta-te do mal. Então, quem teme a Deus, afasta-se do mal, né? E quem se afasta do mal evita uma série de problemas na sua própria vida. Então, quando a cruz de Cristo governa a nossa vida, nós encontramos saúde para o corpo e refrigério para os nossos ossos. É o que diz o versículo 8 que nós acabamos de ler. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Né? Então, Deus é o dono de todas as coisas. Deus é o dono do universo. Nós somos mordomos dos bens que Deus tem nos concedido. Então, Salomão ensina dois princípios importantes aqui. O primeiro deles é que nós devemos honrar o Senhor com os nossos bens. E o segundo princípio é que devemos honrar a Deus com as primícias de toda a nossa renda. Então, depois da ordem divina, nós temos agora a promessa divina. Quando nós desenvolvemos, né, ou devolvemos a Deus o que lhe pertence, nós temos então a promessa de que Ele mesmo irá nos recompensar e nos galardoar.
Ninguém sai perdendo ao confiar na fidelidade de Deus, tá? Por quê? Porque em Deus nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Ele é a nossa herança, Ele é a nossa maior recompensa. Então, Ele deixa claro que irá nos ajudar a encher os nossos celeiros e transbordar os nossos lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Meus queridos, a disciplina é um ato responsável de amor. Visa o bem do filho e não a sua destruição. Então, quando Deus disciplina os seus filhos, Ele lhes aplica a vara. Mas esta é uma terapia de vida e não um instrumento de morte, de tortura. A disciplina, no momento, pode ser um remédio amargo, mas é, ao mesmo tempo, absolutamente necessário para produzir cura para as nossas vidas. Um pai responsável, ele jamais entrega os filhos a seus próprios caprichos e jamais atende a todos os seus desejos, porque isso não é bom. Porque ele age assim, porque ele quer o bem dos seus filhos. E porque ele quer o bem dos seus filhos, ele então os corrige quando há a necessidade de fazê-lo, né? Não faz vistas grossas, tá bom? Versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa do que os rubis, e tudo que mais possa desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Então, repetimos que a sabedoria é viver a vida como Deus a vê. O conhecimento é um tesouro, né? Com certeza importantíssimo, necessário. Ladrões não podem roubá-lo, não pode roubar o conhecimento. Nem a traça pode corroer o conhecimento. Quando nós somos governados pela sabedoria, nós fazemos então um investimento que não sofre queda no mercado, mesmo diante dos maiores reveses da economia. O seu sucesso é constante, a sua lucratividade é inabalável, a sabedoria é incomparavelmente mais preciosa, mais bela, mais lucrativa do que qualquer outra coisa que nós venhamos a desejar. Então nós devemos buscá-la com todas as nossas forças, com todas as forças da nossa alma. Salomão apresenta aqui 3 frutos de sabedoria. Primeiro, ele fala sobre longevidade. Segundo, ele fala sobre riquezas, riquezas de graça e de amor, riquezas de paz e de consolo, riquezas materiais e espirituais, riquezas para o tempo presente e para a eternidade. Em terceiro lugar, ele fala sobre a honra. O caminho da sabedoria não traz desgosto para os seus viajantes. Muito pelo contrário, todos os que trafegam por essa estrada desfrutam de delícias permanentes. Então, as verdades da sabedoria são de paz e não de conflitos. A verdadeira sabedoria é mais do que claros conceitos e firmes valores. A verdadeira sabedoria é uma pessoa. A verdadeira sabedoria é Jesus. E se nos espelhamos nele, se nós queremos ser como ele, então seremos evidentemente sábios no nosso viver. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. O universo foi criado por nosso Deus. Nós temos conhecimento que do nada ele fez tudo. Todas as coisas. Deus criou o universo, estabeleceu leis para poder governar esse universo. Então, tanto o rompimento do abismo, que vem de baixo, como o orvalho que cai de cima, ambos são produzidos pelo conhecimento e pela sabedoria de Deus. Toda a criação revela tanto o poder
quanto a sabedoria de Deus. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então a sabedoria é um belo colar ao redor do pescoço. A sabedoria atrai, embeleza, enriquece. Quando conhecemos Deus, conhecemos ao mesmo tempo o caminho da vida, né? Então devemos, de uma forma muito clara, evidente, utilizarmos essas bênçãos em nossa vida e termos realmente esse adorno no nosso pescoço. Versículo 23. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os seus pés de serem capturados. Então a sabedoria não apenas nos livra dos tropeços e das quedas, mas também nos toma pela mão e nos conduz em segurança pela jornada da vida. A sabedoria nos livra de quedas e de fracassos. A sabedoria é o melhor calmante que nós podemos utilizar. Calmante, o melhor remédio, né? Um remédio que pode produzir sono, e um sono tão gostoso e tão confiante, né? Que inunda o nosso ser, o nosso coração de paz. Então, quando você tem convicção de que está fazendo o que é certo, com a motivação certa, então isso lhe traz paz. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, tu me fazes repousar seguro. É isso que diz o Salmo capítulo 4, versículo 8, que nós já lemos. Então, a arremetida dos perversos é um ataque injusto, uma acusação leviana, uma perseguição cruel, articulada, maligna. Aqueles que são governados pela sabedoria, porém, descansam ao cuidado de Deus e sabem que sob as asas do Onipotente eles estão seguros e nada poderá atrapalhar as suas vidas. Não deixes de fazer o bem a quem o merece. Está em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Se você pode fazer o bem, faça-o. Porque a palavra do Senhor diz que se você pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então a prática do bem não pode ser adiada. Se está em nossas mãos o poder para realizar imediatamente aquilo que é a vontade de Deus. Não podemos falar ao próximo, né? Volte amanhã, se ele está com necessidade, né? Se podemos socorrê-lo no exato momento da sua necessidade. Então, quem ama sai do território do discurso para se engajar, então, na ação misericordiosa. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, que tu darei, se já o tens contigo. Então, o texto é claro do que nós já acabamos de citar. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. A traição é uma atitude reprovável pelo Senhor em toda a sua palavra. É como apunhalar pelas costas a quem pela frente se deve ou se devota amor. Pela frente, fala uma coisa, pelas costas faz outra. Então não é fácil ser vítima daqueles que aplaudem quando você sofre e demonstram pesar diante de suas vitórias, né? Então, quando você está sofrendo, eles estão aplaudindo. Quando você está, então, num momento de felicidade, eles demonstram pesar. Então, Salomão deixa claro que um indivíduo sábio, ele não maquina o mal contra o seu próximo, né? Quando esse deposita, então, nele a sua confiança. Então, não faça isso, não haja dessa forma, em momento algum, em hipótese alguma. Versículo 30. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Então, a melhor briga é aquela que nós deixamos de travar. A melhor disputa é aquela que nós evitamos. A melhor postura é aquela que procura paz com todos
né? Em todo momento, tá? Então, me desculpe. Então é isso que nós temos aqui como uma realidade, né? A melhor postura é aquela que procura a paz com todos os homens, com todas as pessoas. E é isso que o Senhor nos ensina em toda a sua palavra. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, tá? Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Então, o poder do violento ele desemboca justamente na tragédia. O sucesso do violento se cobre de vergonha. Os caminhos do violento são caminhos de morte. Deus abomina esse tipo de atitude. Deus abomina o perverso. Deus tem prazer naqueles que respeitam o próximo. Deus se deleita naqueles cuja vida transborda de amor e de compaixão. Então essa é a atitude que nós vemos do Senhor ensinado aqui por Salomão. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Então cada um justo e o perverso colhem aquilo que plantam, ceifam aquilo que semeiam. Então, por ser santo e justo, Deus não responde ao bem, né, e ao mal da mesma forma. O perverso, diz o texto aqui, e o rebelde contra Deus, né, é aquele que é insensível justamente às outras pessoas. Esse perverso, essa pessoa, verá o mal que maquinou contra o próximo caindo sobre a sua própria cabeça. O justo é abençoado com toda a sua casa. E além de abençoado, é também um abençoador, um farol a brilhar por toda a sua geração. Então, né, a habitação dos justos abençoará. Ela irá florescer e abençoar a vida de muitos outros. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Então, como Deus lida com os escarnecedores, né? Deus escarnece deles. De que forma? Dando-lhes a beber a largos sorvos daquilo que eles mesmos desejam. Então, a maior maldição do pecado é que os pecadores receberão eternamente o que desejam. Guarde bem isso. A maior maldição do pecado é que os pecadores receberão eternamente o que desejam. Tá? O escarnecedor recebe escárnio. O impuro se alimenta de impureza. Aos humildes, porém, Deus diz que ele dá graça. Né? E quem são os humildes? São aqueles que reconhecem seus pecados e se voltam para Deus, buscando nele refúgio, buscando nele refrigério, buscando nele perdão, buscando nele salvação. Eles também colhem o que plantam, recebem o que desejam, porque desejaram graça, graça recebe, e graça da parte de Deus. E é isso que nós precisamos ter como alvo. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Tá? Então, qual é a herança? Os sábios herdarão a honra. A honra é mais do que conhecimento, é mais do que riqueza, é mais do que sucesso. Honra é dignidade, honra é reconhecimento não pelo que se tem, mas por aquilo que se é. Ser é mais importante do que ter. Os loucos são aqueles que zombam do pecado, que escarnecem da virtude, que tripudiam sobre a honra, que fazem pouco caso da sabedoria. Loucos são aqueles que cavam abismos para os próprios pés, tapam os ouvidos à instrução que é dada pelo Senhor, que é dada pela sua palavra. Quantos rejeitam essa palavra? Né? Quantos têm realmente o desejo de ouvir essa palavra, de ler essa palavra conosco, de compartilhar, de refletir sobre ela? São poucos. Que Deus nos livre, meus queridos, dessa loucura e nos guie pelo caminho da sabedoria. Que sua herança, você que está me ouvindo, você que está me vendo, que sua herança seja a honra e não o vexame. Que seus pés estejam nos caminhos da vida e não na estrada larga da morte. Que os seus olhos possam ver o Senhor.
e não permanecerem separados do Senhor. Que você possa, nesse dia e durante os dias da sua vida, honrar ao Senhor. Os sábios herdarão honra. Então, o sábio será honrado, mas os loucos serão envergonhados. Guarde bem essas palavras. Guarde bem tudo aquilo que nós compartilhamos nesse momento. Não se esqueça de nada do que foi dito, né? Então, busque ao Senhor constantemente. Busque ao Senhor na sua plenitude. Não se esqueça do que nós falamos. A maior maldição do pecado é que os pecadores receberão eternamente o que desejam. Nós colhemos aquilo que plantamos. Então busque ao Senhor. É a orientação da palavra. Busque ao Senhor enquanto você pode achá-lo. E invoque-o enquanto ele está perto. Porque chegarão dias e momentos em que nada mais disso poderá ser feito. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado a Deus pela vida de cada um dos que estão conosco. E que a paz, a graça, a misericórdia do Senhor possa estar sobre nossas vidas e que possamos buscar a sabedoria mais do que tesouros. E possamos, ó Deus, honrar ao Senhor com a nossa vida. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, Deus permitindo, mais uma vez estaremos juntos, né? Refletindo nessa palavra santa e bendita, que é a palavra do Senhor, palavra justa, palavra de sabedoria. Ok? Então não se esqueça disso. Ore, compartilhe, né, esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Dê o seu like, ative o sininho. Se inscreva se ainda não é inscrito, então incentive outros. Então vamos alargar aí, né, esse caminho para que mais pessoas possam trilhar por ele, que é o caminho então que conduz à vida eterna. Tá bom? Que Deus então possa abençoar todos vocês. Tenham um bom dia debaixo da graça do Senhor. E amanhã, Deus permitindo, Provérbios capítulo 4, estaremos juntos mais uma vez. Forte abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus assim quiser. Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de